Tema Enem 2024, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E aí, o que você achou desse tema? Comenta aqui embaixo que eu quero saber se você achou fácil, se achou mais ou menos, se você achou difícil. Ó, eu adorei esse tema, principalmente porque a gente veio aí do Enem 2023, né, com aquele tema que era mais complicado do trabalho de cuidado. Então, obrigada, INEP, obrigada, Ministério da Educação. Esse tema aqui eu achei mais fácil, não sei vocês. Bora lá? Hoje aqui eu vou te explicar o que era preciso para você não tangenciar, fugir ao tema, quais ideias, argumentos, repertórios você poderia ter trazido à sua redação e, claro, vamos montar uma redação do zero, com introdução, desenvolvimento e conclusão, completíssima, para você comparar aí com o seu texto. Povo, vamos começar aqui com a análise do comando, análise do tema. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Gente, a gente, para não tangenciar, precisava falar sobre essa herança africana. E aí, principalmente abordar os problemas que impedem a valorização dela. Se você não tratou da herança africana, aí nós vamos ter um probleminha, tá? Corre o risco de um tangenciamento aqui. Eu não falei sobre a herança africana, eu falei sobre manifestações artísticas, culturais, religiosas, tradições de culinária, festividades, músicas. Gente, perfeito! Tudo isso era possível de ser abordado. Os textos motivadores, inclusive, tratam sobre dessas variadas formas de manifestações da cultura, da herança, do legado afrodescendente. Perfeito? Então, se você estava com esse receio, do medo do tangenciamento, ó, pode tirar esse peso das costas. Começando aqui a identificar os termos do tema. Temos desafios, ou seja, problemas, dificuldades, obstáculos. Você precisava trazer aí mais de um desafio, tá no plural, né? Então, em tese, tem que ter mais de um desafio no seu texto. Valorização, reconhecimento, apreciação, enaltecimento da herança africana, ou seja, do legado afro-brasileiro, do patrimônio cultural africano, das influências afrodescendentes. Falando em eixo temático, temos aqui um tema de cultura, com muito toque em educação, porque os textos motivadores vão focar nisso, e também em grupos sociais, porque nós temos aqui a população negra, ok? Não é qualquer cultura, é a cultura africana. Vamos para os textos? Texto motivador número um traz o seguinte: herança, o legado de crenças, reconhecimentos, técnicas, costumes, tradições, transmitido por um grupo social de geração para geração, cultura. Ou seja, herança é sinônimo de cultura, né? É sinônimo de crença, de tradições, de costumes. Aqui texto motivador para já demonstrar o que que o Enem está querendo ser. Quando o Enem traz herança africana, o que que é isso? O que que é essa herança? Nós temos aqui as crenças, os conhecimentos, as técnicas, os costumes, as tradições. Perfeito? Então o Enem aqui já está delimitando o caminho que ele queria na sua redação. Texto 2: as culturas africanas e afro-brasileiras foram relegadas ao longo do folclore com o propósito de confiná-las ao gueto, fossiilizando da memória. Ao gueto fossilizado, perdão, da memória. Folclorizar, nesse caso, é reduzir uma cultura a um conjunto de representações estereotipadas, via de regra, alheias ao contexto que produziu essa cultura. Aí vem uma pegada histórica, né? Historicamente, essa herança, esse legado, ele é colocado de forma marginalizada. A gente não valoriza, porque a gente tem aqui que essas culturas foram relegadas ao campo do folclore. Ah, isso aqui é folclórico, isso aqui é místico, né? Isso aqui, aí vem o que que é de forma estereotipada. A gente define muitas das representações culturais de forma estereotipada, sem de fato conhecer a realidade dessas representações. E aí, esse estereótipo, gente, pensando, né, na nossa história, é marcado por preconceitos, é marcado por um estereótipo negativo, beleza? Texto 3, inclusive, gente, uma pausa. Que isso, Enem? 6 textos motivadores? Que isso, Enem? Comenta aqui embaixo. Que isso, Enem? Se você ficou assustado com isso, eu fiquei. Quando eu olhei assim o texto motivador, eu falei, que isso, Enem? 6 textos? Isso aqui nunca tinha acontecido, tá, gente? Geralmente a gente tem 4, 5 textos, 6 e esse tanto de imagem. Mas ok. Quanto mais texto, mais direcionamento. Gente, nós temos aqui uma imagem e aí a perigrafia tá assim: ainda a lamentar. Um defeito de cor, romance, né? E aí parece que é uma imagem que representa um livro que vai tratar sobre essa questão. E aí nós temos uma pessoa empurrando ali, né? E tem um textinho. Quando não souberes para onde ir, olhe para trás e saiba pelo menos de onde vem. Ô, gente, isso aqui é a importância da gente visualizar e reconhecer a herança africana. Porque muitas vezes a gente precisa olhar para os nossos antepassados, em especial pessoas dessa etnia, né? Dessa cultura, olhar para o seu passado para enxergar.
como que a gente pode modificar o presente, para enxergar como que a gente precisa, como, o que que a gente é, qual que é a nossa identidade. Então, quando você não sabe para onde ir, quando você não está perdido, olha para quem você é, olha para o que que aconteceu no passado e veja como você pode alterar isso, né? Essa pessoa aqui, ela está amarrada a este passado. Este passado está com ela, né? Ele leva este passado junto a ela. Texto 4. História afro-brasileira nas escolas. Professoras comentam avanços e dificuldades. Ah, esse aqui é um ótimo argumento. Quem aqui falou sobre educação como argumento? Tipo, a escola não ensina, as pessoas não têm muito conhecimento sobre cultura negra. Comenta aqui embaixo se você fez isso. Eu vou fazer isso já já, tá? Lá no meu desenvolvimento. Ensino sobre escravidão era um motivo de vergonha para uma professora quando ela estudava em uma escola municipal na zona sul de São Paulo. Era o meu pior momento na escola, lembra a ex-aluna. Naquela época, a história da população negra no Brasil era reduzida ao horror do período escravocrata. Não se falava na escola sobre temas como a história e a cultura afro-brasileira, muito menos sobre as grandes personalidades negras do país, como Luiz Gama e Carolina Maria de Jesus. A pedagoga, que é negra, tem orgulho de oferecer uma experiência diferente da que viveu em sala de aula para seus alunos. Agora, os livros infantis levados para a turma têm protagonistas pretos. Temas como a beleza do cabelo crespo e o combate ao racismo fazem parte do dia a dia da escola. Povo, nós temos aqui um grande texto motivador, porque quando a gente olha aqui o que a pedagoga está fazendo, concorda que ela é uma exceção? Eu não sei como foi aí na sua escola, no seu processo de escolarização, se você chegou a estudar história e cultura negra para além da escravidão, para além da colonização brasileira. Mas eu não tive, sabe? Eu não tive, assim. Até na literatura, essa pedagoga aí tá trazendo livros, né, a respeito disso. Até na literatura, a gente não costuma estudar autores negros ou livros sobre a população preta. Isso é uma coisa que a literatura contemporânea, como escola literária, visa resolver, né? Mas a escola ainda está muito aquém. Vamos para o texto 5. História para ninar gente grande. Estação Primeira da Mangueira. Ah, um samba enredo, vamos lá. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou. Com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem muita invasão do que... Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara. E a tua cara é de Cariri, perdão. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. Hum, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salva os tabucos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo, Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles, Malês. Eita, quantas referências! Muitas pessoas aqui que são referências da cultura negra, que são, referências do ativismo, né, a Marielle, por exemplo, ali, como uma grande personalidade que lutou durante sua vida, para visibilizar a população periférica como um todo, para valorizar também as mulheres negras. Então nós temos aí um samba-enredo que realmente questiona a visão tradicional da história brasileira e exalta personalidades, a diversidade da cultura também afro-brasileira. Muito legal. Texto 6. Alunos de escola municipal conhecem pontos do Rio que retratam relação com a África. E aí nós temos uma foto de alunos admirando o grafite de Zumbi de Palmares na Pedra do Sal. Muito bom. Gente, aqui mais uma vez, é uma escola que faz diferente, né? É uma escola que visa valorizar a cultura africana, e essas escolas ainda são exceções, a gente sabe disso. Que bom, né? Que bom. É o texto motivador que indica uma proposta de intervenção. Você parar para pensar, é aquele texto que fala assim: olha, isso aqui é ótimo como intervenção, por que que você não manda a escola incentivar esse tipo de excursão, esse tipo de análise? Perfeito, adorei os textos motivadores, não sei vocês, mas eu gostei, tá? Eu achei que eles deram um bom direcionamento pra gente e várias referências. Bora identificar o problema que a gente vai ter que resolver. Nós temos aqui desafios para a valorização da herança brasileira. Ó, brasileira, da herança africana no Brasil. Gente, significa então que a herança africana não é devidamente valorizada por causa de alguns desafios, por causa de algumas questões que a gente vai abordar ao longo da nossa redação e essas questões vão sofrer intervenções. Bora para nossa chuva de ideias, para os nossos repertórios? Trouxe aqui
um bocado de repertório geral da autoria. Você que não é aluno da autoria, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui a gente tem, no nosso material didático, na nossa apostila, né, e lá nos nossos PDFs também, repertórios gerais, que a gente defende que são repertórios para o máximo de tema, para o mínimo de repertórios. Esse é o foco. Os repertórios gerais é uma lista de repertórios em que a gente seleciona o mínimo de repertório para o máximo de tema. Então, assim, a gente chega para o nosso aluno e fala assim: queridão, não precisa surtar, não precisa de mais repertório. Toma essa lista. Esses aqui são mais do que suficientes para todos os temas. Aí eles falam assim: nossa, Belão, mas aqui tem o quê? Uns 30 repertórios? Tudo, só isso? Só isso dá para todos os temas? Dá. E aqui, gente, esse tema foi bom demais com a gente, né? Olha o tanto de repertório geral que estava ali na lista que os nossos alunos estudam desde o início do ano, que a gente usa em todas as nossas aulas de tema para mostrar que realmente os repertórios gerais funcionam. Olha o tanto que a gente pode trazer. Vamos começar aqui com a Djamila, que eu acho que, assim, uma um tantão de aluno da autoria deve ter usado, porque, gente, ela encaixa como uma luva. Se você não conhece, Djamila Ribeiro é uma ativista, professora, escritora, que estuda a questão do racismo no Brasil, o racismo estrutural. Ela, inclusive, tem um livro muito famoso, que é o Pequeno Manual Antirracista, em que ela fala sobre a importância de a gente ter uma educação antirracista, de a gente simplesmente falar assim: "Ah, eu não sou racista". Tá, você não ser racista é mais do que sua obrigação, você não vai cometer um crime. Agora, você luta contra o racismo? Você, faz sua parte nessa luta social? Porque você deveria. Todo mundo deveria ser antirracista. Todo mundo deveria, entender ali que os impactos do racismo não afetam só a população negra. É uma questão de cidadania, de direitos humanos que não são garantidos. Então ela fala muito sobre isso. E, gente, a gente pode usar a Djamila, o Pequeno Manual Antirracista, tanto aqui na introdução, quanto também lá no desenvolvimento, porque lá no desenvolvimento, por exemplo, no Pará de Causa, em que você fala que falta conhecimento, falta as pessoas serem antirracistas, falta as pessoas lutarem pela valorização da herança africana, você pode utilizar o Pequeno Manual Antirracista, porque ela fala sobre esse problema, o problema de as pessoas não lutarem essa luta, não se engajarem nessa pauta. De o problema de as escolas não ensinarem sobre isso de forma efetiva. Ela é ótima aqui. Outro que é meu chuchu, gente, eu amo esse documentário, eu amo Emicida, inclusive fui no show dele recentemente. Então, assim, dá pra usar muito aqui, muito, gente, dá pra usar muito Emicida. Porque a gente trouxe aqui, né, como repertório geral, o documentário Amarelo, mas dá pra usar o Emicida como argumento de autoridade, sabe? Segundo Emicida, sobre o documentário Amarelo, esse documentário, ele traz ali como clipes as músicas do álbum Amarelo do Emicida, e além disso ele, além da música, ele vai retratar sobre a história e a da cultura afro-brasileira. Ele vai mostrar como que essa cultura, ela sempre na história foi, julgada negativamente, sempre sofreu com criminalizações, sempre sofreu com preconceito, como que as pessoas negras não ocupam determinados espaços culturais. Então ele faz esse documentário, inclusive, no Teatro Municipal de São Paulo, que é super elitizado. E ele lota aquele teatro de pessoas pretas, de pessoas periféricas que nunca imaginaram que poderiam pisar naquele espaço. E ele fala: olha, isso aqui para mim é muito significativo. Eu enchi esse teatro chique, que representa a aristocracia, de pessoas pretas e falar para elas assim: você tem o direito de assistir um show da sua cultura aqui nesse espaço. Isso é extremamente. Eu fico até arrepiada. Isso é extremamente bonito no documentário. E a gente pode usar aqui essa questão da exclusão social, que o Emicida denuncia, a exclusão cultural, que o Emicida denuncia na nossa redação. Podemos usar lá na introdução e podemos usar também no Paradesenvolvimento para abordar esses desafios, essa questão do silenciamento, a questão da criminalização. Gente, o samba sofreu com criminalização ao longo da história, a capoeira também. Hoje, muita gente tenta criminalizar o funk, que são manifestações artísticas da cultura periférica negra. Temos aqui a Anitta.
Falando em cultura periférica, temos aqui a Anitta. A Anitta, não sei se vocês sabem, mas ela é uma grande ativista aqui da valorização da cultura brasileira, inclusive internacionalmente. Isso eu acho que você sabe. Mas especificamente ela também tem uma pauta cultural e religiosa muito forte. Ela, há um tempo atrás, lançou uma música que tinha ali presenças no clipe da religião afro-brasileira, da religião, acho que é do candomblé, a religião dela. E aí ela trazia os elementos dessa religião e sofreu muito hate, inclusive perdeu vários seguidores, porque o povo acha que essas religiões, elas são ruins, né, elas são malignas, elas, incentivam, macumba no sentido negativo, trabalhos, né, maldade contra as pessoas, que tá ligado a espíritos negativos, ao diabo. Gente, a Anitta sofreu demais com isso. E assim, ela tem essa pauta, né, de valorizar o funk, de valorizar o samba, de valorizar aquilo que é da favela. Então ela é um ótimo repertório também para a gente falar de cultura periférica. Podemos usar na introdução e também podemos usar no desenvolvimento, tá? Desenvolvimento para falar sobre essa questão do preconceito. Vera Maria Candal. Alunos da autoria, vocês usaram Vera Maria Candal? Vera Maria Candal é uma pedagoga que fala que o ensino brasileiro está preso nos moldes do século XIX e não oferece propostas significativas para as perspectivas dos atuais estudantes. Gente, quando a gente olha para a literatura, por exemplo, que é meu local de fala, né? Porque eu consigo dissertar sobre isso, a gente vê que, de fato, a gente estuda a literatura de uma forma eurocêntrica, igual no século XIX se valorizava isso. A gente passou por todo o modernismo, por uma literatura contemporânea que visa ressignificar, a literatura, a arte brasileira, mas o ensino ainda está preso nesse olhar greco-romano, nesse olhar lusitano, colonizador. Gente, é preciso, de fato, que a escola ela consiga ser um local de discussão de pautas. Hoje em dia, a pauta, negra, racial, essa pauta de diversidade cultural, até indígena, mas não vem ao caso aqui, mas até indígena, a gente discute tanto na sociedade, por que que a escola está longe disso? A Vera Maria Candela vai falar sobre essa questão da escola não tratar os temas atuais. A escola ainda não valoriza a cultura, a herança africana. Documentário Nunca Me Sonharam. Outro repertório de educação. O documentário Nunca Me Sonharam vai tratar sobre a educação pública no Brasil. Esse documentário é lindíssimo, você acha ele gratuitamente aqui no YouTube. E esse documentário fala, ele na verdade ele acontece por meio de entrevistas. Entrevistas, é entrevistado, né, são entrevistados, melhor dizendo, vários alunos da escola pública, inclusive vários alunos negros. E esses alunos falam que eles não se sentem bem na escola, que eles não se sentem representados pela escola, que eles estudam matérias que eles não veem sentido. Tipo, para que eu estou estudando isso? Isso leva vários estudantes, inclusive, a saírem do colégio, a fazer aí a evasão escolar. Porque, gente, eles não veem perspectiva de realizar seus planos, seus sonhos por meio da educação. A educação está distante da realidade deles. Ela não poderia usar isso? Poderia, gente. Porque quando a gente tem aqueles textos motivadores que mostram exemplos de escolas que trazem a realidade da cultura periférica, da cultura negra para os seus alunos, que são ali, né, membros dessa cultura, a gente tem aqui um cenário que contrasta com a realidade brasileira. Porque a realidade brasileira é a realidade do Nunca Me Sonharam. É uma escola que não fala sobre aquilo que o aluno vê sentido, aquilo que o aluno quer ver, aquilo que tem a ver com a realidade dele. Gente, vários alunos de escola pública são alunos negros. São alunos que não se enxergam naquele ensino, um ensino extremamente eurocêntrico. E aí, gente, ninguém vai querer ficar aqui naquela educação, que é uma educação, inclusive, que muitas vezes reforça estereótipos, reforça ideias, né, colonizadoras. Complicado. Intolerância.doc. E aí, aluno autoria, você usou intolerância.doc? Tenho certeza que vários alunos usaram. Esse documentário vai falar sobre as diversas intolerâncias no Brasil, tá? Inclusive a questão da religião africana, que sofre com o preconceito, e também com o racismo. Esse documentário mostra como que, aqui, até em relação à cultura, como que diversas manifestações culturais sofrem de censura, repressão, tentativa de criminalização
por serem simplesmente, manifestações de uma cultura periférica, de uma cultura marginalizada, de uma cultura que representa um povo que sofre preconceito em si, preconceito racial, especial. E aí esse documentário vai denunciando esse tipo de intolerância e tantos outros que a gente tem no Brasil. Podemos usar também na introdução e no desenvolvimento. Paulo Freire. Voltando lá à pegada da educação, Paulo Freire vai falar que é preciso que a educação seja emancipadora. E isso só é possível a partir do momento que a escola discute pautas sociais relacionadas à realidade do aluno. Você, aluno da escola pública ou privada, precisa, entender o seu local no mundo. Precisa entender o que você quer ser quando crescer, o que você quer fazer. A escola precisa te formar nesse sentido, para você ser um cidadão ativo, para que você conquiste seu lugar, conquiste seus sonhos, mas para isso a escola tem que te capacitar, a escola tem que te mostrar a sua identidade, tem que discutir problemas sociais para que você seja um cidadão que busque melhorar o mundo. E aí, gente, te contar que não tá acontecendo isso, né. São os mesmos problemas que a gente abordou a questão da educação brasileira. Então o Paulo Freire pode ser utilizado como uma autoridade aqui no assunto, né, relacionado às falhas de ensino. Então, por exemplo, o sistema educacional brasileiro não valoriza aspectos culturais das minorias, em especial da minoria negra, e dessa forma os alunos dessas escolas não entendem essas pautas sociais e, portanto, não conseguem lutar por elas. Cidadão de papel. Repertório sim, que dá para encaixar em 1 milhão de temas. Esse aqui é coringão, né? Gente, Gilberto Minstein vai falar que existem vários direitos previstos constitucionalmente, estão lá na teoria, na norma brasileira, lá no papel. Mas na prática, diversas pessoas não usufruem desses direitos. Então, é uma cidadania de papel. Eu sou cidadão, tenho direitos garantidos lá na norma. Mas na realidade, eu não usufruo desses direitos. A cidadania está só no papel. Podemos muito usar aqui, porque a gente sabe que essas pessoas merecem respeito, que as culturas delas devem ser respeitadas e valorizadas, e inclusive cabe ao governo brasileiro incentivá-las. Só que, se há uma desvalorização, esses direitos não estão sendo cumpridos, logo essa cidadania não está sendo substantiva. É uma cidadania só aparente, só no papel. Incêndio do Museu Nacional. Belão, isso aqui não tem nada a ver. Claro que tem, gente. O Museu Nacional era um museu que tinha um acervo gigantesco sobre cultura brasileira, especialmente sobre cultura de povos originários, culturas aí de pessoas periféricas. A gente tinha ali um acervo sobre a herança africana que, né, formou o nosso país. E eles queimou. Esse acervo se perdeu. Por quê? Porque o governo brasileiro não incentiva a cultura no geral, e inclusive a cultura africana. Não, garante a manutenção desses espaços, que são fundamentais para a preservação do legado africano e outros legados. Então dava sim para você fazer esse recorte. Chegamos no desenvolvimento, bora ver como que a autoria desenvolveu aqui um parágrafo perfeito. Gente, primeiro vamos olhar aqui a organização argumentativa. Desafios. Eu tenho que ter mais de um problema. Logo, a adição de causas é o ideal, tá? Desenvolvimento um sobre um dos motivos da herança africana não ser valorizada. Vem comigo. Diante desse cenário, vale ressaltar a falta de conhecimento populacional sobre a cultura negra como um dos impasses à sua valorização. Então, vou falar sobre a falta de conhecimento populacional. Por que essa falta de conhecimento? Afirma-se isso porque muitas pessoas não conhecem as tradições dessa população, como hábitos religiosos, expressões artísticas, festividades e contribuições históricas para a sociedade, uma vez que esses temas são pouco abordados no currículo escolar. Comprove em quem que você está falando isso. Nessa perspectiva, a pesquisadora Djamila Ribeiro, em sua obra Pequeno Manual Antirracista, critica a falta de uma educação que foque em combater o preconceito racial e em valorizar a cultura africana. Assim, uma educação inclusiva e antirracista se torna fundamental para promover o respeito à diversidade cultural. Vamos para o nosso D2, para o nosso outro problema? Outro problema que eu vou trazer aqui. Ademais, a herança negra sofre com silenciamentos e tentativas de criminalização de suas manifestações culturais. Por quê? Então, o problema ocorre devido ao preconceito racial presente historicamente no país, que se reverbera em julgamentos negativos contrários, por exemplo, a religiões de matrizes africanas e a músicas de origens periféricas, como as constantes instituições de terreiros de candomblé e a tentativa de criminalização do funk. Nesse sentido, o cantor Emicida, além de denunciar esses óbices, incentiva a necessidade de essa população se manifestar
se manifestar contrária às violências, denunciando cada opressão. Logo, a estigmatização impede a valorização da tradição africana por promover a rejeição a essas manifestações. Dois problemas, então: a questão da falta de conhecimento, que impede a valorização, e a questão do silenciamento, as tentativas de criminalização, que também impedem a valorização. Vamos resolver? Para o D1, para essa questão da falta de conhecimento, cabe ao Ministério da Educação, por ser o órgão responsável pela formulação e pela execução das políticas de ensino no Brasil, desenvolver programas educativos que incluam conteúdo sobre história afro-brasileira no currículo escolar, por meio da reformulação das diretrizes curriculares, a fim de ampliar o conhecimento da população, o que, consequentemente, valorizará a herança africana. Vamos para o outro problema? O outro problema está ligado à questão do silenciamento, da criminalização. Cabe às ONGs ligadas a pautas raciais, por sua atuação na defesa dos direitos das minorias e no combate ao racismo, incentivar os indivíduos a denunciar casos de discriminação, mediante a divulgação do Disque 100, com o intuito de incentivar a população a combater o silenciamento e a criminalização. Desse modo, a cultura negra será respeitada. Agora, para finalizar, introdução. O documentário Intolerância.doc, lançado no ano de 2016, é responsável por retratar as diversas intolerâncias existentes no Brasil, incluindo aquelas voltadas ao preconceito contra o legado afro-brasileiro. A partir dessa conjuntura, verifica-se que a herança africana no Brasil, em razão dessa discriminação, não recebe a valorização devida, uma vez que a precariedade educacional e a tentativa de silenciamento das influências afrodescendentes configuram-se como desafios persistentes no contexto. Trouxe ali o Intolerância.doc como contextualização e já traquei aqui os meus argumentos, que é a questão da precariedade educacional e o silenciamento das influências afrodescendentes. Vou chegar agora com a minha proposta. Nesse panorama, é imprescindível que medidas sejam propostas para superar esses obstáculos. Meu povo, e aí, o que que você achou da nossa redação? Quero saber se você gostou, se você foi nessa linha também. Belão, fiz um negócio diferente. Comenta aqui embaixo, ó, que eu tô falando sério, a gente tá de olho nos comentários. Bora discutir sobre esse tema de redação para a gente ficar livre disso e vocês conseguirem ficar com com a cabeça tranquila para enfrentar o próximo dia lá do nosso Enem, do segundo dia do Enem em si. Show? Comenta aqui embaixo que estamos de olho. Um beijo e já sabem, né? A autoria faz tudo por você. Tchauzinho.